Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus, mais um momento juntos, através do estudo da Palavra de Deus. Estamos na nossa escola bíblica dominical, a lição de número 11. E a lição de número 11 tem como tema Jeremias, quando a adversidade é o sofrimento. Nós temos, pela misericórdia de Deus, estudado a respeito de inúmeros personagens da Bíblia, a sua vida, a sua existência na história como verdade e o seu relacionamento com Deus, né? As suas participações como profeta, como é o caso de Jeremias, de Isaías, e vimos também momentos na história do próprio povo de Israel através do livro de Esther, né? Que nos revelou a ação de Deus em favor do seu povo, ainda que o seu povo estivesse debaixo de punição, né? Ou seja, estava cativo, né? Estava ali porque pecou, estava ali porque deu as costas para Deus, mas ainda assim Deus estava com aquele povo, o protegendo, o salvando, né? Mesmo permitindo que eles estivessem em terras estrangeiras, sofrendo como escravos, né? Como povo estrangeiro naquela terra, mas ainda assim Deus era com aquele povo, Deus protegia aquele povo, Deus ensinava algo àquele povo, né? E levantava homens, né? Homens e mulheres, né? Como foi o caso de Esther. Pois bem, meus irmãos, pensando nisso, né, olhando para a nossa lição acerca do livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 em especial, o autor tratou acerca do tema do sofrimento na vida do povo de Israel, em particular da nação de, de, de Israel no sul, né? O reino estava dividido, né? 10 tribos ficaram a norte, 2 tribos ficaram ao sul, Judá e Benjamim, e já havia acontecido o juízo de Deus sobre o reino do norte. Nós vimos que a Síria havia invadido o reino do norte e levado cativo, né, os seus príncipes, os seus reis e os anciões daquela época também foram deixados ali para morrer. E o que acontece é que a justiça de Deus já havia sido demonstrada para o reino do sul acerca da desobediência. E o reino do sul nem por isso andou segundo a vontade de Deus. E em detrimento disso, surge o profeta Jeremias advertindo o povo, advertindo os reis, advertindo os sacerdotes, advertindo os profetas de que a vingança de Deus não tardaria, que da forma como eles viviam, né, dando as costas para Deus, se prostituindo, adorando outros deuses, né, desobedecendo os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, e tudo isso traria consequências terríveis para o Reino do Sul. Jeremias é uma voz solitária no meio daquele povo, pregando aos sacerdotes, pregando aos profetas, né, pregando aos reis o arrependimento, o conserto, e a ponto de no capítulo 12 do livro de Jeremias, ele se indignar a ponto de achar que aquele povo merecia o que de fato merecia pela sua desobediência. Mas sabemos que Deus, ele é quem era o sujeito a sentir todo o sofrimento na pele. Ou seja, Deus estava envergonhado do seu povo. Deus estava triste com o seu povo, porque sabia que aquele caminho pelo qual o seu povo andava era caminho de morte. Deus estava preocupado com o futuro do seu povo, um futuro de um povo que vivia
é totalmente alheio à vontade do seu Deus. O povo literalmente deu as costas a Deus e declinou da fé exclusiva a esse Deus, adorando outros deuses, sob o fundamento de que esses deuses trariam prosperidade para a sua terra, né, os Balaíns, né, porque era um período em que a sociedade era uma sociedade agrícola, né, a produção, né, agrícola era o objetivo maior da economia, e eles criam que através de outros deuses seriam mais favorecidos, né? Contavam com alianças com povos inimigos, né? Na expectativa de não serem por esses povos invadidos. Não criam e confiavam na soberania de Deus, no cuidado de Deus, na proteção de Deus, mas firmaram alianças com o mundo. E a consequência disso não foi apenas uma aliança de tributos, né, de pagamento de impostos, mas foi também a assimilação da sua cultura religiosa, a assimilação da sua incredulidade, né? E, portanto, a lei foi deixada de lado. Jeremias, ele se levanta nesse momento como a voz profética de Deus, advertindo o povo da iminente destruição. Da mesma sorte como aconteceu com o Reino do Norte, aconteceria também com o Reino do Sul. Mas o povo vivia acreditando que, por mais errado que andasse, o simples fato de se ajuntarem no templo era suficiente para continuar a pecar fora dele. E, portanto, Jeremias é levantado para, inclusive, estar na porta do templo e pregar o estado de calamidade em que se encontrava os sacerdotes, os profetas, e que a mensagem que eles traziam ao povo era uma mensagem de engano, diminuindo a dor de Deus quanto ao pecado do povo, achando que aquilo ali era pouco, ou seja, que não desagradaria a Deus de forma a Deus trazer juízo sobre aquela nação. E o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias é muito profundo, porque revela o estado daquele povo, mas aquele povo se traduz em nós nos dias de hoje. Quantos de nós vivemos de maneira alheia à vontade de Deus? Vivemos a vida como se Deus fosse uma particularidade dela, não fosse o Senhor da nossa vida. E, portanto, fora do templo, vivemos pecando. Dentro do templo, nos consertamos e nos achamos seguros, né, do juízo de Deus, quando, na verdade, né, o templo não nos traz proteção. Quem nos traz proteção é Deus. E a nossa vida, né, nos revela quem de fato nós somos. Portanto, o convite de Deus é um convite ao arrependimento. Não era diferente na mensagem de Jeremias. Muito embora Jeremias tenha tomado, no capítulo 12, como eu disse, tremenda ira, tomou a dor de Deus. Deus o chama à realidade, dizendo: Jeremias, a dor é minha. Se você não está suportando agora, não vai suportar depois. Segura a tua onda, porque o que há de ser feito eu farei, ou seja, ele traria a justiça no momento em que a ele conviesse. Porque era Deus quem estava indignado, era Deus que estava entristecido, era Deus que sofria, né, pela indiferença daquele povo que tanto ele fez por ele criou aquele povo a partir de Abraão, né? Nós vimos a promessa de Deus a Abraão ainda nesse trimestre, né? Vimos Isaac nascer na velhice de Abraão, vimos o Senhor poupar Isaac
do holocausto, quando Deus provou Abraão, pedindo que Abraão sacrificasse o seu filho. E Abraão foi até as últimas consequências, mas Deus não permitiu que o seu filho fosse sacrificado. Ao contrário, como disse Abraão a Isaac, Deus para si cordeiro proverá e proveu. Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado e um cordeiro substituiu Isaac. Né? E a partir daí Isaac se casou, teve filhos, né? Teve Jacó e Esaú. De Jacó, né, a bênção veio sobre ele e ele se tornou uma nação, ou seja, teve diversos filhos, né, dos quais 10 filhos, né, geraram nação, né, e 2 filhos de José, né, Efraim e Manassés também geraram nação, e portanto 12 tribos se instauraram e viviam juntas. Porém, num dado momento da história, nós vimos aqui, né, durante o reinado de Davi, essas nações permaneceram unidas, mas durante o reinado do filho de Davi, que foi Salomão, também permaneceu, mas quando Salomão morreu, as tribos se dividiram, 10 tribos foram para o norte, 2 tribos foram para o sul, e nós estamos hoje a tratar das tribos que estavam no sul, Judá e Benjamim. E aí surge, né, o pecado dessa nação, desse reino, do reino do sul, e a justiça de Deus sobre esta nação. Portanto, Jeremias, quando a adversidade é o sofrimento, né, nós vimos que a adversidade pode ser causada por vários motivos, né? Inclusive pela falta de fé, né? E nesse caso aqui, né, é pelo sofrimento, né? Que são as consequências, né, do nosso pecado. E nós vimos em todas as nossas lições que a adversidade pode ser traduzida, ou seja, podemos entender por adversidade um contratempo, um obstáculo, uma dificuldade que surge como um imprevisto, um aborrecimento, uma contrariedade ou um impedimento. Né? Nós temos sempre dito isso porque há irmãos que, ouvindo o nosso áudio, talvez não lembre o significado da palavra adversidade, mas ele é um impedimento, ele é um contratempo, um obstáculo, uma dificuldade, né? Um aborrecimento. Né? Ele pode se manifestar de diversas formas. Mas quem foi Jeremias? Ele foi um profeta do Reino do Sul, como eu já disse, Judá e Benjamim, é o Reino do Sul. Pode-se dizer que a missão de Jeremias consistia-se em alertar o povo a respeito das consequências da sua desobediência, tendo por reação aos alertas, rejeição da mensagem, né, do próprio Deus através dele. Então, ele, Jeremias, se tornou um dos profetas que anunciou o exílio do Reino do Sul, ou seja, que o Reino do Sul seria invadido, né, pela Babilônia e, portanto, o Reino do Sul sofreria, né, o exílio, seriam levados escravos, cativos à Babilônia. Né? E, portanto, Jeremias foi esse profeta, advertiu antes e advertiu durante, né, esse momento, né, porque Jeremias ficou, né, no Reino do Sul enquanto o povo, os príncipes, né, foram levados cativos para a Babilônia. Depois, Nabucodonosor II, né, invade novamente o Reino do Sul, né, Jerusalém, destrói o templo, né, taca fogo no templo, queima o templo. Né. Nós temos visto que a lição, falando de personagens, ela nos remete ao momento antes, né, do exílio e depois do exílio. Né. Há momentos no Reino do Norte e momentos no Reino do Sul. A história ela segue uma linha cronológica do tempo, mas o autor ele foca
no personagem, né? E claro que no momento em que ele foca no personagem, ele não segue uma sequência da linha do tempo. Quando ele fala de Esther, o reino de Judá já estava no exílio. Quando ele fala de Jeremias, ele está falando muito depois, né, ou seja, 2 lições depois, ele está falando do profeta antes do exílio, né, que anunciou o exílio. Então, ou seja, Jeremias está antes de Esther, quando Esther foi objeto do estudo depois. Né, ou seja, estudamos antes Esther antes de Jeremias. E agora estamos estudando Jeremias, que é anterior a Esther. Então, numa linha cronológica, pode ser que os irmãos não entendam, né, por que agora nós estamos antes do exílio. Ou seja, a história está, de certa forma, andando para trás e andando para frente, porque o foco do autor é mostrar essa questão das adversidades que podem vir sobre o seu povo. Então, o olhar para a vida de Jeremias, para o povo e para Deus, né, nos traz a nossa realidade. Não fique achando que isso é uma história do passado, que ela não se repete. Ela se repete nas nossas vidas. Nós hoje estamos no lugar do povo de Israel. O nosso Deus é o mesmo. A sua lei, a sua vontade é a mesma. Né? E os pecados que aquele povo cometeu, nós cometemos hoje. E aquilo que está sendo hoje dito aqui é aquilo que Jeremias disse. Não é diferente. Os avisos, né, de Jeremias quanto à desobediência do povo são avisos para nós. E as escrituras, toda vez que elas são lidas, elas são para nós. É para mim, é para você. Portanto, não leia as escrituras, né, não leia a história de Jeremias, não leia Lamentações como sendo um problema deles. Ele é um problema nosso também. Porque muitos de nós, né, caminham para o templo achando que o templo nos salva. Quem nos salva é Cristo. Naquele momento, né, o povo se reunia no templo. O povo se achava seguro por estar no templo. Mas Jeremias vai à porta do templo, não mais a porta do palácio, mas agora a porta do templo, para dizer para os sacerdotes e para o povo que se reunia no templo de que aquilo não apaziguava a ira de Deus. Ao contrário, todo aquele momento no templo era um momento de insensatez. O povo acreditava que o simples fato de estar no templo era suficiente para serem justificados por Deus, independente do que eles faziam fora do templo. E esse é o cuidado que nós devemos ter. Mas vamos nos ater à lição, vamos nos ater àquilo que nos foi dito. Né? Nós vimos um pouco sobre Jeremias, quem ele era um profeta, né, do Reino do Sul. Né? Vimos que ele pregou, né, o arrependimento ao povo, vimos que o povo desobedecia a Deus e, portanto, Deus levantou esse profeta. Vimos que, ao falar sobre ele, né, a confiança de Deus, que é sempre fiel, né, é que o povo se arrependa, ou seja, Deus queria e desejava e deseja que nós nos arrependemos do nosso pecado. Porque a regeneração só acontece em nós, e neles também, é claro, se houver arrependimento. Sem o qual nada produz em nós. Se nós não nos arrependermos do nosso pecado, né, não haverá regeneração. E, portanto, é imprescindível que nós tenhamos consciência do nosso pecado, é imprescindível que nós nos arrependamos dele e não voltemos a praticá-lo. E a partir daí, né, Deus produz em nós a regeneração, a transformação, a mudança de atitude, a mudança de hábito. Né? Ou seja, de pecador para aquele que busca não pecar, aquele que está sempre aos pés do Senhor, se arrependendo dos seus pecados e pedindo para que o Senhor os transforme, e Deus o faz.
né? Ele é poderoso, suficientemente poderoso para isso. Então, aquela geração tinha se tornado soberba, indiferente a Deus, surda à voz de Deus, né? Diz assim, né? Jeremias capítulo 6, versículo 10 a 15. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivos de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, disse Jeremias. Já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças da rua, sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos juntos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros juntamente com os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes. Igualmente, todos praticam engano. Veja o estado espiritual, né, que se encontrava o reino de Judá, ou seja, Jerusalém. Né? Aqui diz, desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes. Igualmente, todos praticam engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Jeremias capítulo 6, versículo 10 a 15. É muito diferente dos dias de hoje, quando homens, né, à frente de rebanhos, né, agem de maneira muito parecida, ou seja, pastores, bispos, agem de maneira muito parecida. Diminuem o sentimento de Deus, diminuem, né, as suas agressões a Deus, o seu descaso para com Deus, né, sob o pretexto de que Deus não há de se irritar, Deus há de relevar, né? Portanto, o juízo começa pela casa do Senhor, né? Começa pelo sacerdote, começa pelo levita, porque quem é muito é dado, muito é cobrado. Né? Um pastor tem uma responsabilidade muito maior do que uma ovelha, porque o pastor zela por todas as ovelhas, enquanto que a ovelha cuida de si e precisa do pastor. Portanto, a responsabilidade ela é grande. E aqui, nesse momento da história, os sacerdotes, os profetas, eles estavam perdidos, eles estavam desobedientes, eles estavam conduzindo mal as ovelhas, ou seja, o povo de Deus, o povo de Judá e Benjamim, o reino do norte. Eles tratavam o meu povo, disse aqui, como se não fosse grave, ou seja, tratavam as feridas do meu povo como se não fosse grave. E ainda diz, paz, paz, dizem que não há paz alguma. Ou seja, o sacerdote, o profeta, enganava o povo. E Deus se irou contra isso. Jeremias foi uma voz no meio daquela nação, pregando, né, a iniquidade, né, que começava no púlpito, que começava no templo, né, e que atingia todo o povo. Jeremias adverte o povo, né, quanto ao juízo de Deus em razão de seus pecados. Em razão de sua profecia, ele foi hostilizado. A vida de Jeremias não foi fácil. Jeremias, pregando contra os reis, contra as atitudes equivocadas do rei, contra, né, as suas alianças equivocadas,
com as outras nações, né, pregando contra os sacerdotes, contra os profetas, ele foi perseguido, ele foi preso, quase morreu, ele foi chicoteado, ele teve que se esconder para não ser preso novamente, né? Então, ele, até pelos seus irmãos, ou seja, pelos sacerdotes, né, pelos outros profetas, Jeremias foi perseguido, foi odiado, né? Pagou um preço caro, né? E sofreu muito, mas levou a vontade de Deus a termo, ou seja, fez a vontade de Deus, fez o que era próprio. Teve momentos de crises, momentos de depressão, né, por, por ver o seu povo do jeito que estava e entendendo perfeitamente a dor de Deus, né, ele chega a tomar o lugar de Deus quando Deus o chama à realidade. Né? Não, calma aí, Jeremias, a dor é minha, não é sua, né? Se segura. Então, e assim foi. Né? Então, na lição anterior, né, ministrada pelo nosso querido irmão Ronaldo, acerca de Isaías, né, há uma menção, logo de início na nossa lição, em Lamentações capítulo 3, de 3 a 9, com relação ao profeta Jeremias. Ele fala assim, o profeta Jeremias perguntou, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O pecado das pessoas é uma parte relevante da resposta do profeta ao povo, ao problema da aflição, da adversidade. Quando o povo sofre por seus pecados, sofre por causa do que fez, não porque Deus gosta de puni-los. Aí ele vai e cita o versículo 33 do mesmo capítulo, quando diz assim, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, se referindo a Deus. Deus não tem prazer em afligir o seu povo. Deus não tem prazer de trazer juízo contra o seu povo. Ao contrário, ele traz para que o povo não seja destruído. Ele traz juízo para o povo para chamar o povo à realidade. Mas ele dá o mínimo ao povo de subsistência, ou seja, ele permite que a escravidão chegue, que o exílio chegue, mas ele intervém em favor do povo. Nós vimos isso em Esther. O povo, a nação de Judá, essa mesma nação aqui, no momento do exílio, foi salva por intervenção divina através de Esther. Então, Deus está ali, cuidando do seu povo, mas permitindo que o povo padeça em função do seu pecado, cuja finalidade não é, de ver e de ter prazer no sofrimento, mas permitir com que o sofrimento traga ao povo a consciência de que sem Deus não vamos a lugar algum. Então, a nossa lição, o estudo de hoje, trata do sofrimento como resultado da desobediência a Deus pelo reino de Judá, com base no capítulo 3, né, do livro de Lamentações de Jeremias. Eu espero que os irmãos tenham lido esse capítulo, é um capítulo só. E tendo lido, há de se entender qual é o tema principal, né, do sofrimento. Né? O sofrimento que é trazido ao povo é fruto do pecado do povo, é fruto da desobediência, é fruto da indiferença à vontade de Deus. Essa é uma preocupação que temos que ter, porque nós, nos nossos dias, vivemos a vida de maneira a nos deixar levar pelas circunstâncias dela. Ou seja, o mundo dita a marcha pela qual nós devemos caminhar. Ou seja, é muito trabalho, é muita preocupação, é muito temor, né? É um temor fundamentado nas notícias que nos sobrevêm. Né? A Bíblia também fala que nos últimos dias
sobreviriam mal, assim, dos quais os homens desmaiariam na expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo. Nós estamos hoje vivendo isso. Claro que antes de nós, muitos outros viveram. A história nos mostra que o mundo passou por guerras terríveis, guerras mundiais, inclusive. Não estou valorizando o nosso momento e diminuindo o momento dos que vieram antes de nós. Eles viveram as suas aflições e nós vivemos as nossas. Hoje estamos aí desmaiando de medo, de terror, na expectativa das coisas que sobrevêm ao mundo. Há pessoas se suicidando em razão da pandemia, em razão de um vírus que mata. Mas a nossa esperança está em Deus e a nossa vida a Ele pertence. Temos que seguir em frente, temos que confiar no Senhor. Por isso, tão importante a nossa comunhão com Deus, tão importante estarmos juntos em favor da nossa vida diária com Deus. Então, o templo tem o seu propósito, mas a vida fora dele, essa tem que ser vivida como ela é vivida dentro do templo. Ou seja, se lá nós temos um momento com Deus, se lá temos paz, se lá nós temos comunhão, se lá nós praticamos o amor, a misericórdia, o perdão, fora de lá também tem que ser assim. Não há como fazer distinção. O povo, naqueles dias de Jeremias, se equivocava profundamente em achar que, vivendo dentro do templo de forma coerente e agradável aos olhos de Deus, poderia viver fora. Não há distinção entre um lugar e o outro. Como disse Jesus à mulher samaritana, não é o lugar que vai fazer a diferença. Né? Não é em Jerusalém, não é em Samaria. Né? O que Deus busca são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é na vida. Isso não é na existência regionalizada do lugar. É na vida, é na nossa vida. O chamado é para vivermos uma vida de adoração a Deus em todos os lugares, em espírito e em verdade. Jeremias prega isso, Jeremias fala isso aos sacerdotes do engano, fala isso aos profetas do engano, de que a forma como a coisa estava não poderia continuar, justiça viria sobre a nação de Israel, e veio, porque o povo não atentou às palavras de Jeremias. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente leia esta lição com todo carinho, lembrando que ela nos remete a nós, aos nossos dias também. Né? Deus está sempre pronto a nos perdoar. Ele foi misericordioso e não destruiu por completo